Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. Aqui quem fala é o professor Claudinei e hoje vamos ver a equação fundamental da reta. Vamos lá. A equação fundamental da reta é definida por y menos y, O, vou chamar isso aqui de O, tá? Igual a m vezes x menos x, O. Vamos lá, eu destaquei essas incógnitas de vermelho aqui porque eu vou precisar delas para poder aplicar nessa equaçãozinha aqui. Vamos lá. Quando é que eu devo usar a equação fundamental da reta? Digamos que eu quero encontrar a equação geral de uma reta. Vocês viram em aulas anteriores que para chegar à equação geral de uma reta, eu preciso de dois pontos para usar lá aquela formulazinha da condição de alinhamento de 3 pontos, aquele determinantezinho. Com determinantezinho, tendo 2 pontos, dá para chegar assim à equação geral da reta. Mas, se eu tiver apenas um único ponto e o coeficiente angular dessa reta, eu consigo chegar à equação geral a partir dessa equação fundamentalzinha aqui, tá certo? Então, se você tem um ponto e o ângulo de inclinação, consequentemente, o coeficiente angular dessa reta, a gente usando a equação fundamental da reta tem condição de chegar à equação geral, consequentemente a equação reduzida e por aí vai, tá certo? Então olha só, y menos o y do ponto igual ao coeficiente angular da reta vezes x menos o x desse ponto. Vamos usar um exemplo. Sabendo que o ponto de coordenadas 3 e menos 1 pertence a uma reta U de coeficiente angular igual a menos 2, determina a equação geral dessa reta U. Então vamos ver o que é que eu tenho. Tenho já um ponto aqui, né? Tá bem claro. Foi dado apenas as coordenadas de um único ponto. Então eu tenho aqui, ó, ponto de coordenadas 3 para o x, menos 1 para o y. E foi dado o coeficiente angular dessa reta, igual a menos 2. Então o m é igual a menos 2. Tenho tudo que eu preciso para aplicar aqui diretamente na fórmula. Eu tenho as coordenadas desse ponto e tenho o coeficiente angular. Então vamos jogar esses valores. Vou ficar como? Olha só. Y menos o y do ponto. Qual é o y do ponto? Menos 1. Não posso esquecer o menos desse rapazinho aqui. Tampouco eu posso esquecer o menos da fórmula, certo? Igual a menos 2, coeficiente angular, vezes, aí entre parênteses, x menos o x do ponto, que nesse caso é o 3. Fazendo o jogo de sinal, eu vou ficar com y menos menos, vai ficar mais 1, aqui eu faço a multiplicação de sinal, tá? Y mais 1, certo? E o que está aqui eu vou repetir, menos 2 vezes x menos 3, já que aqui dentro não tem jogo de sinal nenhum, apenas um sinal, certo? Agora, esse menos 2 aqui, o que eu vou fazer com ele? Como ele está multiplicando esses parênteses que estão aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então ele vai passar multiplicando aqui o x, e esse menos 2 vai passar multiplicando o menos 3. Menos 2 vezes x fica menos 2x, e menos 2 vezes menos 3 vai ficar mais 6. Como é que eu fico? Y mais 1 igual a menos 2x mais 6. Feita a distributividade. Gente, nessa questão pede para chegar à equação geral. Como é que é a equação geral? Professor, ela é da forma ax mais by mais c igual a 0. Ou seja, se aqui tem que ser igual a 0, tudo que está no segundo membro dessa equaçãozinha tem que passar para o outro lado. Se eu passar para o outro lado, eu vou inverter o sinal. Fico como? Vamos lá. Esse menos 2x, eu vou passar para lá. Ele passa mais, está aqui ele mais. O y, ele está positivo. Continua positivo, porque ele não mudou de lado da igualdade. O mais 1 continua mais 1, porque ele não mudou de lado aqui, tá certo? Agora, o mais 6, se tem que ir para lá, passa menos 6. Então, eu fiquei com 2x mais y mais 1 menos 6 igual a 0. Tem 4 termos aqui somados. Se a minha equação geral é de 3 termos, então eu sei que alguém aqui pode ser somado. E exatamente esse mais 1 com menos 6. Mais 1 com menos 6 vai dar menos 5. Então eu fico com a equação, ó, 2x mais 1, y
menos 5 igual a 0. Cheguei na nossa equação geral. O A aqui no caso é o 2, o B no caso aqui é o 1, tá certo? Tá aqui o coeficiente 1 aqui multiplicando, a gente não precisa ver, mas está aqui. E o C seria o termo independente, seria o menos 5, igual a 0. Chegamos então na resposta. A nossa reta U, ela tem a equação geral 2x mais y menos 5 igual a 0. Vamos ao exemplo 2. Escreva a equação geral da reta a seguir. Então o que é que eu tenho aqui? No plano cartesiano, tracei uma reta aqui de vermelho para destacar para vocês. E o que é que eu tenho aqui disponível de dados, de informação? Vamos lá. Eu tenho o ângulo de inclinação dessa reta, que seria um ângulo de 120 graus em relação ao eixo X. E tenho um ponto que pertence a essa reta. É o ponto de coordenadas 0, 4. 0 para X, 4 para o Y. Então o que é que eu tenho aí? Vamos lá. As coordenadas desse ponto. O X aqui é 0 e o Y é 4. 0 e 4. E eu preciso então do coeficiente angular da reta. Olha, o ângulo de inclinação é o 120 graus. Aí você tem que ter um conhecimento de circunferência trigonométrica. Eu tenho que saber qual é a tangente de 120 graus. Então, ó, o coeficiente angular será igual a tangente de 120 graus. Quando você for lá dar uma pesquisadinha na tabelinha trigonométrica, você vai encontrar a tangente de 120 graus sendo menos a raiz quadrada de 3. Então esses valores aqui são tabelados. Então você, para ter esse conhecimento prévio, é bom dar uma revisada em circunferência trigonométrica. Então eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o x do ponto, 0. Tenho o y do ponto, 4. E tenho o coeficiente angular menos raiz de 3. Vamos jogar então na equação fundamental da reta. Vou ficar com y menos o y do ponto, que é o 4, igual a o coeficiente angular menos raiz de 3, vezes, entre parênteses, x menos o x do ponto, que é 0. Então, nesse caso aqui, x menos 0 vai dar x mesmo. A única coisa que eu vou poder fazer aqui de simplificar é isso aí. Então, eu vou ficar com y menos 4 igual a menos raiz de 3 vezes o x. É óbvio que se eu multiplicar menos raiz de 3 vezes x, vai ficar menos raiz de 3x mesmo. Como eu quero chegar na equação geral da reta, então esse rapazinho tem que passar para o outro lado. Como ele está menos, ele tem que passar mais. Vou ficar com mais raiz de 3x, mais y, continua positivo porque ele não mudou de lado, menos 4, continua negativo porque ele não mudou de lado aqui, né, na equação, igual a 0. Pronto, essa seria a equação geral da reta. Veja que o A é a raiz de 3, o B é 1 e o C é menos 4. Então, gente, equação fundamental da reta. Esse foi o assunto de hoje e até a próxima videoaula. Fui!